sabe, algum esclarecimento para alguns irmãos que estão vivendo, quem sabe, um momento de conflito doutrinário, de dificuldade, e possam assim ser esclarecidos. Então, a partir de agora, para encerrar essa minha jornada, eu vou aqui ler a minha carta, que foi entregue no dia 25 de junho de 2020. E eu começo a minha carta assim: aos pastores do Conselho Presbiteral e demais membros da Igreja Cristã Maranata, quero iniciar essa carta com um versículo. Mas eu sou pobre e necessitado, contudo o Senhor cuida de mim. Salmo 40, 17. Minha carreira no Evangelho começou logo cedo, em 1979, quando tinha apenas 9 anos, e fui alcançado pela maravilhosa graça de Deus. A seguir, aos 10 anos de idade, desci as águas do batismo na Igreja Batista em Sericita. Posteriormente, servi ao Senhor na Igreja Batista em Manhumirim até o ano de 1991, quando conheci a Igreja Cristã Maranata e passei a congregar com os irmãos até o dia de hoje. Nesta instituição, vivi grandes experiências com Deus, que marcaram a minha vida e que jamais negarei tal coisa. Passei a servir como obreiro logo no ano que cheguei à ICM, passando por todas as igrejas do polo de Manhumirim. Ainda como obreiro, depois como diácono e depois como pastor, tive o privilégio de cuidar de parte do rebanho de Deus nas igrejas de Vargem Grande, Alto Caparaó, Alto Jequitibá, Pinheiro de Minas, Martins Soares e Manhuaçu, na Ponte dos Arcos, e em Manhumirim, na Cidade Jardim, e na Vila Rica, onde estou até o momento. Durante esses 31 anos nessa instituição, servi ao Senhor de forma voluntária e sempre fui muito abençoado por Deus. Passei por provas e vivi muitas vitórias. Conheci irmãos que jamais sairão da minha memória, pois fazem parte da minha história. Com todos os pastores com quem convivi, aprendi muito, mas cito alguns em especial, a saber, Roberto Pires, que hoje não se encontra na ICM, Odorides, Carlos Licht, Osiel Schott, e também, que também não se encontra mais na ICM, homens que transbordam amor pelas ovelhas. Flávio Vaz, com a sua sabedoria, Emanuel Stanislau, que fez parte dos momentos de grande importância na minha vida, pois no seu ministério me casei, fui levantado diácono, foi ele quem apresentou minha filha ao Senhor. Alguns irmãos se tornaram meus amigos e sinto ao ter que deixá-los, mas não consigo mais servir ao Senhor na ICM. Os motivos são vários, mas antes de citá-los, afirmo que não nego a doutrina do sangue de Jesus, não nego a doutrina da consulta ao Senhor como direção do Espírito Santo, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, Romanos 8,14. Todavia discordo da forma autoritária com que se tornou o governo da ICM, discordo da forma em que a EBD tem sido realizada, que, a meu ver, tem impedido o crescimento dos irmãos quanto ao conhecimento da palavra de Deus. Discordo que o pastor local deva pregar somente as mensagens determinadas pelo presbitério, ficando esta acima da própria direção, que porventura o Espírito Santo possa revelar à igreja local. Dentre esses motivos, cito ainda outro que, ao meu entendimento, é muito grave. A forma com que se tem tratado a palavra de Deus, como vem acontecendo nesses últimos dias, ao ponto de se usar textos isolados completamente fora do contexto e ainda modificar o seu significado para fundamentar algum ensino. Como exemplo, o texto em Apocalipse em que João vê o próprio Cristo ao pisar o lagar, quando uma leitura cuidadosa, quando João vê Jesus com as vestes salpicadas de sangue, e dizer que esse sangue é do próprio Cristo ao pisar o lagar, quando uma leitura cuidadosa demonstrará que o sangue ali pertence aos ímpios que sofrerão juízo no dia da ira contra as nações. E o mais grave é acreditar essa incoerência à revelação do Espírito Santo. Esse é apenas um entre outros que são citados como revelação. Sei que todos nós cometemos erros, incluindo de interpretação das Escrituras. Entretanto,
A humildade deve permanecer para que possamos reconhecer nossos erros quando são esses confrontados. Mas como não é possível questionar ao presbitério sem que sejamos punidos e não podendo continuar discordando e tendo que cumpri-los para não me tornar um rebelde, cheguei à conclusão de que o melhor para mim e para minha família é servirmos ao Senhor em outro lugar onde tenhamos mais liberdade. Não tomarei o rumo que outros tomaram de seguir afrontando a instituição que me acolheu, cujos irmãos, na sua memória, me tratam, na sua maioria, me tratam com respeito e carinho, e desses me despeço com dor no coração. No entanto, seguirei, se Deus assim permitir, servindo ao Senhor com alegria, até o fim da minha carreira nesse mundo. Espero em Deus que os que podem fazer algo para ajustar a instituição, a fim de que os membros sirvam a Deus acima de tudo, incluindo acima da instituição e principalmente por amor e não por medo, que façam algo o mais rápido. Abraços a todos e orem por mim e pela minha família. Fraternalmente, Gerson Vander Ventura. Assim eu encerrei a minha carta dizendo e afirmando que eu não entraria pelo caminho de querer afrontar e detonar a igreja. Quando eu faço alguma observação, discordando de pontos doutrinários, eu faço com o objetivo de levar a reflexão para o crescimento de todos os irmãos. Não é e nunca foi a meu interesse causar situações que possa trazer destruição, denegrindo a imagem da igreja, da instituição, e não é meu desejo nem meu sonho ver a instituição falir. Reconheço aquilo que vivi ali e reconheço que ali tem servos de Deus, pessoas que servem ao Senhor nas suas limitações, mas que servem com alegria ao Senhor e que fazem de coração. Eu tenho certeza que Deus recompensará a cada um. O coração, quem conhece ao Senhor, é Deus quem julga, é Ele quem sabe onde está a sua igreja, em meio a tantas denominações que existe, mas nós olhamos e nós não temos como avaliar quem são os joios e os trigos, portanto não nos compete a querer arrancá-los, mas é parte do Espírito de Deus trabalhar, levar o arrependimento e o esclarecimento, e no final da colheita Deus fará a separação entre o trigo e o joio. Isso é da competência de Deus e seus anjos. Portanto, espero em Deus que o meu testemunho sirva para despertar muitos irmãos, para que possam voltar para o texto bíblico e compreender que a palavra de Deus, como Lutero sempre ali disse na Reforma, possa ser de fato aquilo que mantém a nossa mente cativa à palavra do Senhor. Não aquilo que se fala fora dela, mas aquilo que está contido nela. Isso sim deve ser a palavra revelada que norteia e norteará a igreja do Senhor em passos seguros até o dia do arrebatamento, da volta do Senhor Jesus. Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus.